que eles esperam de mim? Insegurança. O adolescente se olha no espelho e se acha diferente. Constata facilmente que perdeu aquela graça infantil que, em nossa cultura, parece garantir o amor incondicional dos adultos, sua proteção e solicitude imediatas. Essa segurança perdida deveria ser compensada por um novo olhar dos mesmos adultos que reconhecesse a imagem púbera como sendo a figura de outro adulto, seu par iminente. Ora, esse olhar falha. O adolescente perde, ou para crescer, renuncia, à segurança do amor que era garantido à criança, sem ganhar em troca outra forma de reconhecimento que lhe pareceria, nessa altura, devido. Ao contrário, a maturação, que para ele é evidente, invasiva e destrutiva do que fazia sua graça de criança, é recusada, suspensa, negada. Talvez haja maturação, lhe dizem, mas ainda não é maturidade. Por consequência, ele não é mais nada, nem criança amada, nem adulto reconhecido. O que vemos no espelho não é bem nossa imagem. É uma imagem que sempre deve muito ao olhar dos outros, ou seja, me vejo bonito ou desejável se tenho razões de acreditar que os outros gostam de mim ou me desejam. Vejo, em suma, o que imagino que os outros vejam. Por isso, o espelho é ao mesmo tempo tão tentador e tão perigoso para o adolescente, porque gostaria muito de descobrir o que os outros veem nele. Entre a criança que se foi e o adulto que ainda não chega, o espelho do adolescente é frequentemente vazio. Podemos entender então como essa época da vida pode ser campeã em fragilidade de autoestima, depressão e tentativas de suicídio. Parado na frente do espelho, caçando as espinhas, medindo as novas formas do seu corpo, desejando e ojeriza seus pelos ou seios, o adolescente vive a falta do olhar apaixonado que ele merecia quando criança e a falta de palavras que o admitam como par na sociedade dos adultos. A insegurança se torna, assim, o traço próprio da adolescência. Grande parte das dificuldades relacionais dos adolescentes, tanto com os adultos quanto com seus coetâneos, deriva dessa insegurança. Tanto uma timidez apagada quanto o estardalhaço maníaco manifestam as mesmas questões, constantemente à flor da pele, de quem se sente não mais adorado e ainda não reconhecido. Será que sou amável, desejável, bonito, agradável, visível, invisível, oportuno, inadequado, etc. Interpretar os adultos. O adolescente, portanto, se lança numa interrogação que durará o tempo indefinido de sua adolescência e que consiste em se perguntar o que será que os adultos querem e esperam dele. Ou seja, qual seria o requisito para conquistar uma nova dose do amor dos adultos que ele estima ter perdido junto com a infância? Qual seria o gesto necessário para redirecionar o olhar adulto que parece ter se desviado? Qual o atributo que garantiria, enfim, que ele fosse reconhecido entre os grandes? Infelizmente, pois sem tudo isso seria mais fácil, nessa tentativa o adolescente não pode se confirmar a uma simples adesão ao que os adultos parecem explicitamente esperar dele e desejar para ele, pois os adultos se contradizem, parecem negar a óbvia maturação de seu corpo e lhe pedir que continue criança, e tentam mantê-lo numa subordinação que contrasta com os valores que eles mesmos lhe ensinaram. Querem que ele seja autônomo e lhe recusam essa autonomia.
Querem que persiga o sucesso social e amoroso e lhe pedem que postergue esses esforços para se preparar melhor. É legítimo que o adolescente se pergunte: mas o que eles querem de mim, então? Querem, segundo eles dizem, que eu aceite essa moratória ou preferem, na verdade, que eu desobedeça e afirme minha independência, realizando assim seus ideais? Será que os próprios adultos sabem? Aparentemente não. A adolescência assume assim a tarefa de interpretar o desejo inconsciente ou simplesmente escondido, esquecido dos adultos. O pensamento é mais ou menos o seguinte: os adultos querem coisas contraditórias. Eles pedem uma moratória de minha autonomia, mas o resultado de minha aceitação é que eles não me amam mais como uma criança, nem reconhecem como um par essa coisa na qual me transformei. Talvez, para ganhar seu amor e seu reconhecimento, eu deva então seguir à risca suas indicações e seus pedidos. Mas eu não devo. Talvez eu não deva então seguir à risca suas indicações e seus pedidos, mas descobrir qual é de fato o desejo deles, atrás do que dizem que querem. Em suma, de fato, e não só em suas recomendações pedagógicas, qual é o ideal dos adultos? Para que eu possa presenteá-los com isso e, portanto, ser por eles, enfim, amado e reconhecido como adulto? Em geral, o adolescente é ótimo intérprete do desejo dos outros, mas o próprio sucesso das suas interpretações produz fatalmente o desencontro entre adultos e adolescentes, pois se estabelece um fantástico quiproquó. O adolescente acaba eventualmente atuando, realizando um ideal que é mesmo algum desejo reprimido do adulto. Mas acontece que esse desejo não era reprimido pelo adulto por acaso. Se reprimiu, foi porque queria esquecê-lo. Por consequência, o adulto só pode negar a paternidade desse desejo e se aproveitar da situação para reprimi-lo ainda mais no adolescente. Um caso simples e crucial. A idealização do que está fora da lei é própria à cultura moderna. O individualismo de nossa cultura preza acima de tudo a autonomia e a independência de cada sujeito. Por outro lado, a convivência social pede que se traguem doses cavalares de conformismo. Para compensar essa exigência, a idealização do fora da lei, do bandido, tornou-se parte integrante da cultura popular. Gangsters, cowboys, malandros literários, televisivos ou cinematográficos seguem entretendo nossos sonhos. Eventualmente, mas não necessariamente, essa idealização é acompanhada por algum tipo de justificativa moral. Por exemplo, Robin Hood está à margem da lei, mas isso porque o xerife de Nottingham é um usurpador ilegítimo. Ou seja, Robin Hood se situa contra e acima da lei em nome de uma justiça superior a ela. Mas essa artimanha parece cada vez menos necessária. Nas últimas décadas, justamente quando apareceu e vingou a adolescência, a marginalidade e a delinquência são cada vez mais glorificadas pela cultura popular. Prova de um sonho adulto bem presente e bem reprimido. Não é difícil, portanto, ao adolescente interpretar o conformismo ou mesmo o legalismo dos adultos como sintomas de um desejo que sonha mesmo com transgressões e infrações e que, supõe o adolescente, preferiria, portanto, um filho malandro a um Mauricinho babaca. Para chegar a essa conclusão, o adolescente não precisa de muito esforço, pois a cultura popular também idealiza a própria adolescência rebelde. Esse é um sonho ou uma nostalgia explícita dos mesmos adultos que pedem obediência e conformidade aos adolescentes e sempre lembram o que aconteceu com o Chapeuzinho Vermelho por ter desobedecido à mãe, mas que, na verdade, se extasiam com uma longa série de apologias
da revolta dos jovens, desde juventude transviada até kids. Em suma, o adolescente é levado inevitavelmente a descobrir a nostalgia adulta da transgressão, ou melhor, de resistência às exigências antilibertárias do mundo. Ele ouve, atrás dos pedidos dos adultos, faça o que eu desejo e não o que eu peço. E atua em consequência. Essa interpretação do desejo dos adultos pelo adolescente não é só facilitada ou induzida pela cultura popular, que oferece à leitura de todos uma espécie de repertório social dos sonhos e dos ideais. Mesmo sem essa facilitação, as propriedades básicas do desejo moderno levariam o adolescente às mesmas conclusões de fundo, pelo seguinte caminho. Uma cultura em que a autonomia e a independência são os valores centrais e mais exaltados só pode se transmitir por um duplo vínculo, ou seja, por uma consignação paradoxal e contraditória. A virtude essencial que deve ser ensinada é, com efeito, a capacidade de desobedecer. Portanto, obedecer é desobedecer. Mas, complicação, quem desobedece está obedecendo. Difícil tanto obedecer quanto seu contrário. 2. Na sociedade pré-moderna, a divisão era relativamente pacífica, estabelecida. Hoje, a divisão social é móvel e a posição de cada um depende, em princípio, do reconhecimento dos outros, que se consegue ou não. É normal que ninguém esteja satisfeito com a sua situação e que cada um tente melhorá-la. O adulto moderno transmite ao adolescente não um estado onde ele poderia se instalar como se herdasse uma moradia, mas uma aspiração. Mais do que isso, ele transmite a seu rebento a ambição de não repetir a vida e o status dos adultos que o engendraram. Ou seja, de desrespeitar suas origens, de não se conformar, de se destacar. 3. Apesar disso tudo, os adultos devem também transmitir ao adolescente as regras da conformidade social, necessária para que ele não seja simplesmente inadaptado. Ora, essa transmissão inevitável de princípios morais e valores prezados pelo consenso social aparece ao adolescente como prova da covardia, do oportunismo e do fracasso dos adultos. Se eles prezam a exceção, porque se dobram a rogar a conformidade. A autoridade do adulto é assim minada, pois todos os valores positivos parecem emanar da resignação ao fracasso, de um desejo frustrado de rebeldia ou de unicidade. Quanto mais o adulto tenta se constituir como autoridade moral, mais tanto se desqualifica como hipócrita, porque a cultura e ele junto a ela promove como ideal aquele que faz exceção à norma. 4. Quanto mais o adulto se manifesta rigoroso e quer impor sua autoridade recorrendo a uma tradição, tanto mais ele a enfraquece e se enfraquece com ela. Esse recurso, portanto, passa a produzir cada vez mais revolta por aparecer sempre em nossa cultura como hipócrita, ou seja, como repressão exercida contra o inconfessável dos nossos sonhos. 5. O adolescente é levado a concluir que o adulto quer dele revolta, e a repressão só confirma nele essa crença, apenas acrescentando a constatação de que o adulto repressor é hipócrita.